E está no ar mais um podcast da Mitre Vendas. E que festa com as convidadas que temos aqui hoje, hein, Cleone? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo pelo Spotify, ou que está nos assistindo pelo YouTube ou em algum streaming. Que alegria ter vocês aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo, porque com certeza vai ajudar alguém. Val, Bárbara, como que vocês estão? Duas pessoas Cleone? que a gente gosta muito aqui, né? Sim. A Val, que surpresa, Que foi hein, Val? campeã aí do mês de junho. E a Bárbara, nossa head aí de toda a parte de luxo da nossa empresa. E temos grandes novidades, né, Bárbara? Head Operation Várias. Luxury. Sim. E vamos falar um pouquinho, ó. Tão retraídas, aí você tá vendo assim que Boa acho que... tarde, boa comecinho. noite, bom dia, pessoal. Como que vocês Excelente dia a estão? todos. Tudo bem, Val? Então vamos começar com a Val aqui já na primeira Sim. pergunta, né? Val, a gente sempre conversa muito aqui, um bate-papo aqui nosso, de como que foi você ingressar no ramo imobiliário. Então, quanto tempo você está aqui na Mitre? Qual foi o seu momento mais desafiador? Compartilha aí, quem é a Val? Na verdade, a Val tem uma história muito longa, eu vou encurtar um pouquinho, né? Eu tinha uma escola de idiomas e cheguei num momento de dificuldade e descobri que o ramo imobiliário é o melhor ramo que tem para se trabalhar. Então, você tinha uma escola de inglês. Isso. Olha só. Na verdade, eram 8 idiomas, né? 8? 8, isso. Era uma franquia. Eu achei que era uma escola de inglês. Não. Sempre achei que, tipo, num direcionamento. Ai, que legal, 8 Não, idiomas. 8 idiomas. Português, legal, hein, Val? inglês, espanhol, francês, alemão, mandarim, Nossa, português para estrangeiro e algum que eu esqueci aí. Nossa, que legal. E foram 20 anos de trabalho. Eu adorava trabalhar lá, o resultado era maravilhoso em relação às pessoas para ir para o mercado de trabalho, mas o resultado financeiro não era isso aqui que nós temos no nosso mercado. O nosso mercado é outra história. É de milhões mesmo. De milhões mesmo. Então, eu resolvi vir. No começo, eu tive as dificuldades de todo mundo, porque eu fui gestora sempre, tanto de empresa multinacional quanto da minha própria empresa, mas a CLT era uma coisa diferente. Sim. E quando eu vim para cá, eu não tinha horário, não tinha nada, mas eu sabia que se eu trabalhasse do meio-dia à meia-noite ou das 8 da manhã às 10 da noite, o resultado era meu mesmo. Sim. Então, quando a gente só colhe aquilo que planta. Quem não planta nada, não colhe Tem uma nada. frase que eu li essa semana, eu não sei quem que falou ela, mas ela não é da minha autoria, que fala assim, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho Thiago por Nigro. dia. Não. Não foi? Eu vi no Instagram ele dele. replicou, mas eu li isso num livro. É real mesmo. É real. Sim. eu ouvi e lembrei de você. Não. Porque é verdade, né? Se você se aplica, e você que tá ouvindo aí não sabe muito o que fazer, olha como que tá o seu processo. E tem quanto tempo já que você está aqui na Mitre, Val? Você começou aqui? Não, eu comecei numa outra empresa, fiquei lá quase 6 anos e estou na Mitre há quase 7. Nossa. Cheguei na Mitre, tinha pouquinha coisa. Eu lembro. E eu nunca esqueço que você, Sofia, me salvou de uma venda linda e maravilhosa. Olha só, eu não lembro Eu não já. era nem da sua equipe, nada. mesmo? Verdade. Era meia-noite, eu estava te ligando. Nossa, olha aí. Olha aí. Meia-noite. Olha Ela aí, estava olha. acordada, com certeza. Não, com certeza. Eu não lembro, mas é mesmo, Val. Era. E foi uma venda que demorou, acho que Qual produto, Val? quase onde ela mora, no Les Lechamps. 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 Foi Olha. a pessoa estava saindo para ir assinar no Belvedere ao lado. Aham. E aí eu falei assim para ela, antes de assinar, vem comigo. Vem conhecer o nosso produto. A pessoa veio, nós encantamos a pessoa, ela não assinou mais lá, mas daí foi uma briga de Sim. foice em relação a valores, porque o nosso valor era valor, não era preço, e a Sofia me ajudou e fechamos, e legal. a pessoa hoje mora lá. Hoje é minha vizinha. Mas que legal, Foi Val. bem gostoso. E você, Bá, como que você ingressou nesse nosso mercado de milhões? Como que foi? Ah, foi engraçado. Eu vim de Uberaba, Minas Gerais, né? Da aula em academia, porque eu sou formada em educação física. E queria ganhar dinheiro, mudar minha vida, da minha família.
E eu conheci uma menina na academia que pediu para eu substituir ela num lançamento, que era na recepção, né, de uma construtora. E eu fui e vi os corretores tudo vendendo e ganhando 30 mil, 20 mil, 50 mil. Falei, gente, eu quero isso, quero mudar a minha vida. Mas aí eu comecei na recepção primeiro, fiquei 6 meses de recepcionista, tirei meu Cresce, ingressei numa imobiliária. Que na época essa construtora tinha poucos corretores, não iam me respeitar, né? Então eu achava. E aí na imobiliária... Tive o Ian lá como meu primeiro gerente no mercado. Mundo pequeno, 17 anos atrás. E aí virei corretora da Biara. Não tem problema, pode ser. E aí vendi 7 apartamentos no primeiro mês. Né? Eu falo que foi Deus, porque foi o último dia do mês. O investidor comprou, fui atender ele lá em São Bernardo. E aí eu consegui mudar minha vida, porque eu ganhei salário de 3 anos de recepção. Quanto tempo para fazer a primeira venda? 1 mês. Um mêsinho. Peguei o troféu de campeã de vendas da empresa. E aí todo mundo, recepcionista, conseguiu vender e ser campeã, né? Então, eu fiquei 1 ano e meio lá. Com muito trabalho, né, Val? Muito trabalho. Porque eu acho que as pessoas, quando elas olham aquelas fotos suas com cheque, com chave, com as premiações, tudo que você ganhou, 17 anos, você ganhou muita premiação. Mas as Até pessoas, elas Porsche. querem... Elas querem aquilo, mas elas não focam tanto em o que você fazia. O que você fazia para isso? Muito trabalho de rua e muita oferta. Eram 900 clientes todos os dias de oferta. Então, esse 1 ano e meio que eu fiquei nessa empresa, minhas vendas eram todas de oferta e trabalho de rua. E eu não deixava de vender 1 mês. Era todo mês, 3, 2 unidades. Tá vendo? E aí eu fiquei lá e o Ian foi abrir uma empresa e eu fui com ele, fui ser gerente, fiquei 1 ano de gerente. Eu, Fogaça, Pesone, que tá tudo aí na Mitre já. Seguidores do Ian. Menos o Matioli, que também é corretor da Mitre, né? Sim. E fiquei 1 ano e meio lá e aí sim eu estava preparada para ir para a Zetec. Eu sempre falo de energia, né? Sim. Não era para falar nome, mas eu esqueço. E aí fui para a construtora. Chegou lá, tinha pretensão salarial na ficha. E eu tava entrando na equipe da pessoa que era coordenador quando eu era recepcionista, né? E eu coloquei 60 mil reais de pretensão salarial, ele riu. E eu falei, não, é isso que eu quero ganhar. E aí eu entrei num plantão e não gostei da energia. Falei, não é esse. Aí fui lá pro Horto Florestal, que era o Chateau Monet na época. E tinha passarinho, tinha esquilo, e eu I'm from roça, né? Eu sou da roça. E eu me identifiquei e falei, é esse plantão que eu vou vender. E aí vendi de trabalho da padaria, de rua, de oferta, 3 unidades e ganhei 68 mil reais. O dono da empresa me chamou, falou, achei interessante você colocar na ficha. Por que você colocou isso na ficha? Por que você conseguiu ganhar exatamente o que você colocou? Eu falei, energia. Ele falou, eu quero que você coordene os projetos. Então, eu fiquei lá 6 anos, coordenei 12 projetos e... É isso, depois fiquei operando dólar futuro no mercado financeiro, que gosto de aprender, né? Gosto de inovar, que a gente se acomoda todos os dias, então eu gosto de sair do que eu tô acomodada para conseguir. Já faz 3, vai fazer daqui a pouco 3 anos que você tá aqui, né? Fez 2 2 anos agora, né? Dia 1º de julho. Como passa rápido, né? Nossa, e eu agradeço a Sofia, né? Que sempre, você também, sempre me apoiaram, me chamaram. Eu tava morando na praia, porque eu escolhi uma praia perto de São Paulo para morar. Fiquei 1 ano e 3 meses lá, sem trabalhar, operando dólar futuro, na verdade. Mas não estava no mercado imobiliário. E a Sofia sempre insistiu, vocês insistiram. E aí eu vim para mudar minha vida e eu mudei, né? Que legal. Então, eu sou muito grata, sou muito feliz em trabalhar aqui, que a energia é muito boa, né? A gente trabalha em parceria e isso é muito importante hoje no mercado imobiliário, porque eu já passei por vários lugares que não tem essa parceria que você sempre dá pra gente. Que legal. Legal. E qual momento, Val, foi de mais desafio pra você? Você já pensou em desistir? De falar assim, poxa, essa profissão não é pra mim? Porque acho que o quanto que a gente luta, né, com nós mesmos, né? E o quanto que as pessoas não têm ideia, né, disso. Aconteceu alguma situação dessa com você já? Na verdade, quando eu tinha escola, eu entrei no ramo, eu trabalhava umas 7 horas na construtora e mais outras 7 na escola. E aí, nessa inversão, teve numa outra empresa, o horário lá era até às 11 da noite, e eu estava na vez já 1 hora, mais ou menos, desde as 10 horas da noite, e a gente ia embora às 11. Faltava 3 minutos para ir embora.
Eu falei, tô aqui cansada, eu vou desistir. Nossa, não sei se eu desisto da escola, se eu desisto disso, o que eu faço, não sei. Eu vou desligar esse computador. Depois algo dentro de mim falou assim, você chegou até aqui? Dá mais um passo. E aí eu não desliguei. Quando faltava 1 minuto para as 23 horas, entrou um chat. E aí eu fiquei sozinha lá na empresa até meia-noite conversando no chat com a pessoa. Foi a minha primeira venda de um apartamento de um valor alto. Era de 146 metros, para vocês saberem o valor. Para a primeira venda, e para quem não entendia do ramo, foi uma vitória. Aí eu falei, cheguei até aqui, agora eu vou. E continuei indo, depois eu vim para a Mitre, a Sofia me deu a oportunidade, ela sabe tudo o que aconteceu comigo. E hoje, assim, estou com uma equipe muito bacana, um time que, assim, que trabalha realmente em equipe. E está dando certo e vai dar muito mais certo, viu, Sofia? Nós estamos trabalhando para isso. Eu tenho certeza. Mas, Val, sabe o que é isso? Desculpa, Sofia, mas é porque você é um exemplo, entendeu? Você tá elegante, hein, Cleone? Obrigado. Terno novo pro podcast. Ah, podcast com as duas aí não tem como, né? Tem que vir de roupa nova. Porque realmente Luxuries. E aí, Val, mas assim, você, o seu estilo de trabalho, né? Você é trabalhadora, você pega aquela malinha ali, na hora que tá no Brooklyn, tá no Guilhermina, tá presente, Hoje, né? uma coisa, eu tava vendo com as malinhas, né, fazendo os kits na minha sala, e aí a Gabi já veio, a Val perguntou da malinha. Aí eu falei assim, olha que legal. Você falou então, agora da Val, malinha. isso aí, é por isso que agora, porque a Val, pra quem não sabe, a Val, ela é gerente nova, né? Uma equipe nova. E você não tinha sido gerente até então, né, Val? É a primeira vez, né? Construtora, não. E aí tá aí desenvolvendo, montando. Então é isso, vai ser brigar pelo ranking mesmo. Mês a mês você vai conseguindo. Mas é um exemplo mesmo, né? Porque você pega, você vai, você faz o negócio acontecer. E é isso, se não colocar a mão na massa, vai ficar um pouco mais difícil. Hoje eu até coloquei no meu Instagram que é momento de se reinventar mesmo, né? É óbvio que a gente sempre tem que estar se reinventando, mas tem momentos que a gente pega e fala, opa, peraí, mano, deixa eu entender tudo que eu tô fazendo e de repente eu vou parar ou eu vou continuar e vou fazer tudo diferente mesmo. Então, é isso, Val, então continua na pegada. Momentos difíceis, eles vão existir mesmo pra gente resolver, mas a Val também tá numa elegância hoje aqui que tá... E sabe o que eu vejo, assim? A nossa evolução como ser humano, o quanto isso é importante, né? Porque hoje, você pega a Val, né? Foi campeã agora no mês, com a equipe que montou. Quem tá no dia a dia, a gente vê, corre para um lado, corre. Teve um dia que eu passei em 5 plantões, eu encontrei a Val em 5 plantões. Eu falei assim, tá me seguindo, Val? Não, eu chegava, vou com a malinha pra atender pra cá. Eu falei, porque assim, e a liderança, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Mitre, o quanto isso faz diferença. Bastante. O quanto que a gente realmente fala de coisas que a gente faz. Né? Isso faz toda a diferença. O acompanhamento, ajudar o corretor. E isso vocês dois estão assim de parabéns. Porque não se tem resultado sem isso. Eu sou fã da Val. A Val, todo mundo adora ela. O carinho, a atenção que ela dá, a alegria dela. Tá sempre sorrindo. E isso é importante, né? E olha o momento ali dela. O quanto que... a pessoa ela tem que entender que esses pensamentos que a gente às vezes está num dia que não tá legal, eles acontecem com todo mundo. A questão é o que a gente vai fazer com eles, né? Se a gente vai alimentá-los ou se a gente vai olhar e falar assim, poxa, eu preciso continuar, sentindo vontade ou não. E isso é muito importante, né? Hoje cedo eu gravei tomando café, que eu falei assim, gente, seja autorresponsável. E aí teve uma pessoa que me mandou assim, não, Sofia, mas tem que entender que aí tem gerente que não faz isso, não é aqui da empresa. Tem um gerente que não vai fazer isso, tem não sei o quê. Eu falei assim, entendeu? Isso é autorresponsabilidade, você não nasceu com ninguém. Né? A gente aqui apoia esse desenvolvimento humano. Mas se você está aí assistindo, ouvindo e terceirizando todo o seu resultado a alguém, já para. E olha o que você pode mudar. Porque, de repente, você está deixando de fazer algo olhando tanto que o outro está fazendo. E você não vai ter um resultado. Você sabe que uma vez um corretor, isso, em cima do que você está falando, ele veio falar comigo e ele estava injuriado. Eu falei, mas por que você está com toda essa injúria aí? Ele falou, porque é um absurdo tal pessoa vender e eu não vender. Cara, eu escutei aquilo ali e tem coisas e momentos que não vai adiantar eu querer rebater e ensinar ele na hora ali o que ele estava pensando, na forma dele pensar.
talvez estaria errada, mas por isso que ele não estava tendo resultado, porque ele estava incomodado com o resultado do outro. Sim. Né? Ao invés dele tomar atitude, fazer o negócio acontecer, não, o que o outro estava vendendo realmente incomodou ele. Então, realmente, é por essa linha aí que a gente tem que pensar mesmo. A autorresponsabilidade, ela é importante, né? E o quanto que as pessoas terceirizam. Sim. Eu falei na pré-eleição hoje, né? Eu falei para os corretores. Falei, não existe não está acontecendo venda. Você não está fazendo venda. Não existe... Sim. O jogador de futebol, ele não fala, não está tendo gol. Porque Sim. ele tem que fazer. Ele tem que ter técnica, né? Para fazer acontecer. A mesma coisa a gente. É a mesma coisa. E você, Bá, qual que foi o momento mais desafiador? Você já pensou em desistir em algum momento? Sempre a gente pensa, né? Mas assim, a gente pensa em todos os benefícios que a gente tem, né? Eu, como tenho 2 problemas de saúde, tem dia que não é fácil, mas eu penso sempre nas coisas boas e luto todos os dias, né? Pra fazer meu dia ser bom, meu dia ser feliz e fazer acontecer, né? Então... Teve um momento que te marcou nesses 17 anos? Algumas situações você fala assim, nossa, essa daqui foi difícil. Daqui barra, tipo aquela barra, assim... Acho que foi quando eu fui coordenar um projeto fora de São Paulo, lá em Campos do Jordão, e era um desafio muito grande, porque era apartamentos de 2 milhões, 2 milhões e meio. Na época, e era né? Um Hoje medo, é como se fosse uns 10, né? E era um medo não fazer acontecer, né? Não dar resultado. E, tipo, morando 3 meses fora de São Paulo, porque, na verdade, esse projeto era para ser lançado 2 anos antes, eu já tinha ido, aí tinha embargado o projeto, e aí fui novamente, então era um medo, né? O desafio e saber realmente se ia vender. Mas deu tudo certo, foi um sucesso, vendeu todas as unidades. E acho que foi isso, no mercado imobiliário foi isso mesmo. E assim, hoje em dia é mais fácil, porque antigamente, mulher não tinha muito respeito no mercado imobiliário, você sabe disso. As pessoas às vezes têm um preconceito muito grande, e elas... e eu passei por isso várias vezes na minha profissão. Mulher inteligente, eu sou inteligente, né? Você também, a gente já fez teste de QI, a gente sabe como funciona. E às vezes alguns desafios, a pessoa te olhava, você é bonita, você é loira, e não te dá credibilidade, mas depois vê o seu trabalho, vê o resultado e vê que realmente você tem um potencial. Mas alguns preconceitos, assim, eu acho bem ruim passar. Isso já passou? Já, numa construtora que eu trabalhei muitos anos, né, foi trocado toda a diretoria, todas as pessoas, e assim, o dono da construtora sempre me deu muita credibilidade, eu já passei várias situações, assim, de ofensas pessoais, mas assim, a gente leva pra frente, né, enquanto estiver ganhando dinheiro, a gente passa por cima e continua, e levanta a cabeça e vai. E acho que e como você olhou a situação e soube sair dela, né? Porque às vezes a pessoa, ela escuta aquilo ali e ela se ofende tanto, né? Porque muita gente me pergunta, Sofia, você tem isso, né, nesse ramo? Como que é? E eu nem foco meu tempo em falar tanto disso, porque eu foco em como você tem que agir. E eu sempre lembro do que você me ensinou, e hoje eu sou, assim, emocionalmente muito mais forte, porque você me ensinou isso, você sempre fala pra mim, Bárbara, o jeito que a pessoa te trata não é problema seu, é um problema dela. Então, porque às vezes você tá cheia de problema, ela tá olhando com os olhos dela. As pessoas me tratavam mal e a Sofia sempre me falou isso, e hoje eu não tô nem aí. Vai tomar caju. Não, eu acho que isso é importante, sabe por quê? Porque não é gostoso você ouvir isso, mas quando você entende que a forma que a pessoa tá falando ali pra você, pô, você não presta isso aqui, é o olhar dela. E às vezes o óculos dela, a lente dela tá bem suja. Não é você, não tem nada a ver com você, né? Aquela famosa historinha do lençol, né? De que tinham 2 vizinhas, sabe essa história? Que tinham 2 vizinhas, e aí todo dia ela falava assim, nossa, aquela vizinha lava a roupa e a roupa continua suja no varal dela. Olha que porca, olha que porca. Aí um dia, o marido dela pegou o óculos dela, lavou e ela colocou. E ela, hoje ela aprendeu a lavar a roupa. Daí o marido dela, não, hoje eu lavei o seu óculos estava sujo. Então, é como as pessoas... como as pessoas olham. Ela não olhava que o problema estava com ela e não com a vizinha, né? E a gente tem que ter essa inteligência emocional, porque a gente passa por muitas situações, situação de pressão, seja qual for o seu segmento, seu ramo. Você que é corretor, gerente, coordenador que está ouvindo. Só que é como que você vai
externar aquilo ali. E ultimamente eu tenho observado que depois dos anos, né, já tô com 38, faltam 12 anos, né, Sofia, pra fazer 50. Pra que mudar essa contagem, Ela falou véio. pra mim que faltam 12 anos, gente, pra eu fazer 50. Então, é porque eu também tenho 38. Pra mim, esse ano vai faltar 11 pra 50. Eu vou fazer 39, Então, a idade me ensinou que às vezes a pessoa que tá te tratando mal naquele dia, ela não tá num bom dia, ela tá com algum problema na casa dela, na família dela, de saúde. Então, ultimamente, eu tenho observado muito isso. E às vezes a gente também, né? Eu tava falando isso, acho que numa mentoria, não sei de qual delas. Que a pessoa, eu falei, gente, eu recebi uma ligação num momento tão assim que eu não podia falar, que eu fui extremamente seca. E não é, geralmente eu não faço aquilo, mas a pessoa me ligou num dia que aquele dia era não significa que era um não. Era um momento. Então continua, às vezes você é corretor, tá ligando, e você ligou e às vezes você não sabe, a pessoa ela te tratou ali, você não sabe o que tá acontecendo na vida dela naquele momento. Como a pessoa que me ligou, ela não sabia o que tava acontecendo na minha vida naquele momento, ela não tem como saber. Mas num outro dia a pessoa poderia me ligar e dar certo, né? Então, ele não é um definitivo, ele é um estado. É momentâneo. É momentâneo. E é o como você fala também na hora. Sim. Você vai falar com uma pessoa que tá super nervosa, estressada, e você vai pedir um negócio. Não é aquele momento, tem essa sensibilidade. Sim. E até mesmo no negócio ali com o cliente aplicando isso, né? Mas trazendo com gestão real. O que a Bárbara falou aí da Sofia, né? Mas realmente, essa questão aí de gestão de pessoas aqui, ela é aflorada muito boa. mesmo. Meu Deus. Ela é aflorada mesmo. E é isso que ela a gente tem que robô, pensar. gente, é sério. Não, hoje eu coloquei assim, nos Melhores Amigos, pessoal, segue lá no Threads, que eu nem sei como que é o correto se pronunciar, porque lá eu vou colocar coisas do dia a dia e tal, porque às vezes as pessoas me mandam umas perguntas no Instagram que parece... várias. Não, que eu sou alienígena, ou que, né, ontem perguntaram, se você vai no mercado, na minha caixinha. Às vezes eu também tenho essa, às vezes eu penso. Para de brincadeira, Clônia. Gente, mas olha, vamos falar de coisa boa? Sim. Você, corretor aí da Mitre, que tá ouvindo e não visitou meus plantões, né? Vamos falar, Casa Jardins. Sim. A oportunidade de você ganhar, vamos falar do House Mitre Jardim, R$100 mil de comissão. O projeto vai ser entregue o ano que vem. Faltam 15 meses para entregar. A gente tá na frente do Matarazzo ali, uma oportunidade, tá na Rua dos Médicos de São Paulo, na Rua da FGV, perto de todos os hospitais, o melhor investimento para o seu cliente. E a gente tem aí o RADOC 885, né? R$300 mil de comissão. Corretor, vai mudar a sua vida para sempre. Então, a gente tem as 3 maquetes lá no Casa Jardins. O nosso lançamento Gil, 178 metros, 1 por andar. Apartamentos, assim, com a melhor vista de São Paulo. É como se você estivesse olhando para o Central Park Towers ali em Nova York. É a melhor vista. A melhor vista. Não tem Tem a lei lugar, de verticalização, né? Então a lei tá ali, a gente tá com a lei na mão. Não vai construir nada, então sua vista é infinita. E se você vender ali 200 mil de comissão, 250, então é para mudar a vida. Eu tô à disposição todos os dias lá no plantão. Tem as 3 maquetes lá. 3 maquetes dos 3 projetos. E quando que a gente entrega o House Jardins na frente do Matarazzo? 16 meses, E o então RADOC... a gente tem ali um 16, projeto em 24. obra, um projeto que a gente iniciou, né, as obras que é a DOC, e um projeto de lançamento. Tem fluxo para todo mundo. A gente tem 16 meses, 25 meses e o Gil 46 meses. Então a gente tem 50% período de obras, dá para o seu cliente comprar, fazer um fluxo tem bem confortável. Todo gosto. Tem. E o bacana tem de 3 milhões e 800, 132 metros, tem estúdio por 730, né? Aí tem o RADOC por 8 milhões, e tem estúdios por 1.280.000 também no RADOC. 2 quadras do Oscar Freire. Do lado do Oscar Freire, o Gil. Eu tava lá no stand, meu Deus. E sabe uma Ainda loucura? Bem que, porque eu descia lá pra comer cachorro quente gourmet com a Bárbara. Eu preciso comer esse cachorro quente com vontade. Nossa, mas você sabe de uma Obrigada, coisa? Pop Artesanal. Vale a pena. Eu tava fazendo ontem um treinamento com o pessoal lá, e eu tava fazendo uma retrospectiva dos clientes que compraram alto padrão com a gente. Então grava aí, pessoal, olha só. Nenhum dos nossos clientes chegaram de carrão de R$1 milhão e nem com segurança. Todos os nossos clientes que compraram chegaram andando. As 2 coberturas do Jardins foram andando. As 2 unidades que vocês assinaram lá pro menino lá, andando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o cliente que compra esse apartamento de 7, 8 milhões hoje, não é aquele cara
trilhardário, não é aquele cara. E eles estavam vestidos... também vislumbra, não né? pode. Que é luxo, E a um última, luxo é diferente. a última venda que nós aconteceu agora, 2301 de 7,5 milhões, isso o cliente me falou na mesa ali na negociação. A corretora pegou ele no meio dos jardins com um banner no meio da rua. Então, esses produtos da Bárbara que tem um comissionamento muito alto, é óbvio que se você focar Guilhermina, é a Guilhermina que você vai vender. Agora, se você ficar lá, focar até mesmo, porque nós não temos apenas 6 meses de stand. A gente tem no mínimo 1 ano e 3 meses de stand agora ali, porque são 2 produtos. Verdade. Eu sempre falo pro pessoal na preleção que esse público você não precisa falar difícil com ele, né? Você precisa achar um meio termo que ele entenda a sua comunicação. O tom da sua voz é muito importante, o seu olhar é importante, o seu gesto, até mesmo na oferta, né? Na rua, como você tá falando. E engraçado que isso que você falou é muito importante. E a vestimenta desses clientes que a gente sabe que a gente atendeu e vendeu alto luxo é a vestimenta do luxo moderno. Eles estavam bem simples, né? Era camiseta simples, tênis simples, shorts Luxo simples. moderno. Luxo moderno. Eu até postei verdade. uma matéria sobre isso. Não que o cliente, o nosso cliente que anda com carrão, com bolsa cara, né? Ele vai comprar, que é nosso cliente também. Mas os que fizeram negócio com a gente é cliente que se olha na rua assim... Sabe que de repente passa até batido ali? Eu acho que nunca pode rotular, né? Não, não essa pode. parte. Principalmente estando nos jardins. Né? Eu já vendi um apartamento para um proprietário de posto de gasolina que chegou no plantão vestido de frentista, né? E os colegas deram risada, tudo. Apresentei o projeto, quando eu fui ver, ele era o dono do posto ali da Paulista com o Ali Piranga. E até pra gente... deixar isso claro, assim, para o corretor, que ele tem essa dúvida do alto padrão, do atendimento do alto padrão, que a Bárbara é especialista. É importante você tirar esse paradigma do que é um alto padrão. Porque é natural que às vezes você tá ali vendo o cliente num carro de 4, 5, 6 milhões, mas também os que podem ter esse carro de 4, 5, 6 milhões, ele não ter. Né? Não significa nada. Então, muito cuidado com o que você faz de pré-julgamento, porque você precisa atender diferente o seu cliente, seja para um estúdio, numa linha Nossa Origem, ou para um cliente que a Bárbara coordena. Você tem que se preparar, porque você pode estar atendendo um cliente na rua, como esse que comprou todas essas unidades. Verdade. Né? E aí, como que tá o seu atendimento em todas as frentes? Porque é como você faz o cliente se sentir, né? Que ele vai fazer uma diferenciação de você para outra pessoa. E detalhe, são pessoas, esses clientes de luxo aí, pessoas simples, né? Gente da gente, gosta de comer arroz, feijão e ovo, mas que também se vai para Nova York, vai nos restaurantes Michelin, é esse tipo de cliente que tem jato próprio. Então, o cliente já não precisa provar mais para ninguém, para nada. Que te recebe na empresa, né, Cleone? Com o seu nome na TV. Com o nome na empresa, ela dá na TV, é pessoa simples mesmo. Mas, e são pessoas que compraram imóvel, um ou outro foi para morar, mas clientes que compraram que não sabe nem porque comprou. A última venda, o cliente mora do lado do nosso produto. Acabou de entregar uma cobertura no Rio, é onde ele vai morar. E ele acabou de comprar o Gil. Para quê? Ele comprou porque... é muito dinheiro. É investimento, não tem onde colocar dinheiro. Ele sabe que é um bom investimento. O que ele vai fazer é algo que ele vai decidir ainda depois. Mas faz sentido, é um bom investimento? É isso que ele quer. Eu acho que você... Qual dica você daria para esse corretor? Bárbara? Eu ia citar um exemplo, né, de um cliente. Você precisa plantar a sementinha e mostrar o porquê que ele precisa comprar aquilo, customer success, sucesso do cliente, né? Por exemplo, eu vendi um apartamento para um cliente porque eu entendi a necessidade dele. Ele queria um andar alto, ele queria vista para o verde, para o bosque. E eu falei, na verdade, eu só tinha um garden para vender. Mas eu entendi que a mulher dele estava grávida, que ele tinha que ver o filho dele brincando no terraço e quando ele estivesse fazendo churrasco, ele olhasse o filho dele na piscina. E ele encheu o olho de lágrima e falou, nem eu sabia que eu precisava disso, você me mostrou. E ele me agradeceu. Eu tenho várias champanhes lá, gente, de clientes que eu ganho por causa de entender a necessidade. Então, estude Customer Success, atendimento rapport, storytellers, todos, gatilho de imaginação, gatilho
gatilho de escassez, gatilho de urgência. Se você tiver técnica de venda, pela estatística você vai acontecer, você vai vender. Eu posso fazer uma pergunta pra Bárbara? Sim. Ai, meu Deus. Não é nada Não. combinado Meu aqui, Não. gente. Meu chefe fazendo pergunta. Não é, e aí eu gostaria de saber, é uma pergunta interessante, qual foi uma venda, um negócio assim, que marcou muito na sua carreira, desde que você tá então? Tipo, você tem alguma coisa que vem, ou a Val aí, Val, tem algum negócio que você lembra assim, e fala, caramba, que coisa, que loucura isso aqui, sabe, de surpreender mesmo? Você lembra de alguma coisa, de um negócio aí só? Eu tenho várias. Tem alguns. Eu tenho várias. Eu teve, vamos colocar recente, né? Sim. Porque eu tenho várias. Teve uma que eu fiz uma venda para um cliente que era deficiente visual. E foi uma venda, assim, que ele falou para mim, Sofia, tem 15 anos que eu tento comprar um apartamento e ninguém conseguiu me atender. E eu fiz questão de atender esse cliente, porque para eu ensinar a equipe que estava no plantão como fazer e ver, isso que a Bárbara comentou, a necessidade do cliente. Como que eu fazia ele se enxergar morando ali com aquela deficiência dele, né? E como isso foi possível. Então, isso foi um desafio. Eu tive também um desafio do cliente que ele já tinha desistido de não... Ele falou, não quero comprar nada pro corretor. E eu falei pro corretor, não, fala pra ele que eu tô aqui. Eu atendo ele pra você. Eu tava no plantão da Bárbara. E aí o cliente falou, então tá bom, vou passar aí só porque assim... você convidou a CEO pra tá aí, então eu vou. E eu fiquei 9 horas atendendo esse cliente. Porque eu perguntava pra mim, assim, se ele veio, tem alguma questão que eu tenho que descobrir o que faz sentido ele morar aqui. Então, demorou muito tempo para eu conseguir identificar isso. E foi importante, né? Foi uma venda concluída com sucesso, uma das maiores vendas aí da companhia. Então, mas demorou 9 horas, né? Foi. Até fazer o cliente deitar na cama, ela fez deitar para ele sentir a sensação de estar ali. Sim. Então, um atendimento, ele é muito único, porque o ser humano, ele é único. Eu falo sobre isso porque é uma realidade. Eu gosto muito de estar mostrando isso pra gente ensinar, né? Então, eu elencaria esses dois, assim, mais E você, recentes. Valzinha? Eu tive uma venda muito interessante. A Val tem várias, porque teve uma que eu já tinha passado pra ela, falei, Val, desafiadoras, né, Val? É verdade. Mas eu tive uma que foi muito legal, isso é bom pro pessoal que não faz oferta ativa. Eu cheguei um dia, eu era corretora na Mitre mesmo, cheguei um dia e falei, hoje eu vou fazer 200 ligações. Não me importa se 20, 30 ou 40 vai atender, mas eu vou fazer 200. Enquanto eu não chegar no número 200, eu não paro. Aí, naquele dia, levantei aquele sistema do Pomodoro, você sai um pouquinho e tal. Sim. E Que é quem muito não bom, sabe, inclusive, viu? Eu já falei do Pomodoro tem anos Sim, também. faz tempo que você fala esse Gosto. trem. para não ficar direto, né? A gente tem mineiro na equipe, a gente já pega tudo. É trem, trem bom, né, Bárbara? Eu já tô falando já isso. Arreda. É arreda. 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 É Arreda. Arreda. Em rede nacional, a gente falando nossos dialetos aqui. Pessoal, um dia eu explico. Mas faz parte do português, né? Sim. Bom, conclusão. Eu já estava no número 180 e qualquer coisa, liguei para uma pessoa, aí me identifiquei, aí ela falou assim, dessa empresa, eu não vou comprar nada. É um absurdo o preço, não sei o que, você falou um monte. Eu deixei ele falar tudo o que ele tinha que falar. Daí eu falei assim para ele, então, tá caro comparado ao quê? Com qual produto você está comparando? Eu falei assim, o que você conhece deste projeto? Nada. Eu falei, mas então por que você está falando que tá caro se você não conhece? Não, é que eu pedi o preço, me deram o preço e eu já desliguei. Eu falei, agora que eu entendi, peraí. Você me permite te enviar, a pessoa não era de São Paulo. Tinha outra realidade, né, de preço de metro. Comprou à distância, comprou nosso, da Mitre, e depois que eu mandei, ele passou para a esposa, era um árabe, na verdade depois ele passou para a esposa, porque o árabe às vezes não gosta de falar com mulher. Continuei com a esposa dele, conversando, e a renda dessa pessoa era uma rendinha assim, só de 120 mil por mês. E alguém que atendeu, ele ligou perguntando o preço, a pessoa falou o preço. E não desenvolveu a conversa. E descartou. Então, isso para mim foi uma vitória. Porque ele só veio ver o empreendimento agora que está para entregar.
Ele Olha, não confiou. conhecia nada, confiou. E vai comprar outros. Vai comprar mais, ele acabou de falar para mim É. esses dias. Que- Eu tenho uma coisa muito importante pra falar. Faltam 2 dias pra estar indo pra Nova York. Sofia, conta essa novidade aí. Gente, 2 dias pra 2 mim, dias? falta 3. Eu vou antes Ué? de vocês. A Bárbara Eu vou vai segunda. antes. Vai porque arrumar ela o terreno. Vai arrumar tudo lá. Mas, olha, eu trouxe até aqui o nosso guia, que eles ainda nem não viram. ó, Gente, atenção não. aqui, ó. Não, Câmeras não em viram. mim. Câmeras em mim. Vocês não estão entendendo. Câmeras em Nossa, mim. que chique, gente. A câmera foi nele mesmo, nem eu sabia. Gente, olha que loucura aqui o guia que a Sofia fez. É uma coisa Meu que Deus, gente. tá Olha. de Agora brincadeira. falou que Mostra foque até no guia. como arrumar a mala. Primeiro você coloca o terno, depois Não, a ensinei isso, camisa. ele é- Você devia ter Caramba, trazido a mala que você parabéns. Não, mas é aquele. Me siga nas redes mala. sociais. fez. E acompanha. E todos aqui, porque você vai acompanhar tudo. Eu vou mostrar pra vocês a mala, vou mostrar pra vocês o kit. E aqui tá realmente o nosso guia. Eu abri uma enquete do que nós vamos fazer em Nova York, né? Porque vai ter o lançamento do meu livro, todos sabem. Mas nós estamos indo pra esse projeto que eu já trabalho nele há um ano. Né, junto com o apoio aí de vocês que compraram essa ideia junto comigo, senão não Sim. seria possível. E ninguém acertou. E Eu tive mais de mil respostas e ninguém acertou o que é. Meu Deus, gente. É demais. Ai, eu tô... O pessoal já tá Ó, nisso, se alguém quiser, me naquilo. segue aí que eu posso dar algumas dicas aí. Eu sei que a gente tá mais bonito agora, mas... É isso que eu... Agora, nos acompanha, eu acho que também um ponto importante, e por que eu vou mostrar tudo dessa viagem? Porque às vezes você pode estar agora nos assistindo, nos ouvindo, eu não sei em qual momento você vai estar ouvindo esse áudio. E isso pode estar sendo tão longe para você, de ir para Nova York, de ter essa experiência. E eu quero mostrar para você que é possível. Então, quando você estiver acompanhando, olha e pensa assim, um dia eu vou estar ali. Isso para mim não vai ser nada. Eu vou conseguir isso. Então, a parte de eu querer mostrar para você, quando a gente estava no leilão, eu abri um ao vivo para as pessoas verem, porque às vezes ela olha isso como sendo tão longe. E eu quero falar para você, não é. Ninguém aqui é melhor do que você que está ouvindo e assistindo. Nós temos escolhas. E o que eu quero perguntar para você é, o que você tem escolhido? Porque às vezes você tem escolhido caminhos que para você não te tira da sua zona de conforto. Porque não olha que delícia, você tá ali domingo, 8 da manhã num plantão, 7 da manhã num plantão, você abdicar de almoçar com sua família, você de abdicar quantas vezes, olha o horário, ela me ligou meia-noite com um cliente para atender. Verdade. Né, e você atender, quanto que custa o seu sonho e quanto que você abdica para ele, né? Então, não há diferença. Às vezes você olha e fala assim, poxa, eu nunca vou estar ali. Você vai estar assim, se você mudar suas escolhas. É o verdade. que você tem escolhido, né? Eu sempre falo, uma pessoa falou assim, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu coloquei assim, escolhas. A pessoa falou assim, não entendi. Eu falei, o que você escolhe? Eu todo dia escolho o que eu preciso fazer, com vontade ou não. Tem dia que você está mais motivada, tem dia que não. Então, as suas escolhas podem te levar para esse caminho aqui. E eu quero mostrar para você que é possível, né? E o como é legal. Tô super ansiosa de acordar 5 horas da manhã com a Sofia pra ir treinar e fazer todo o roteiro dela. Eu já fiz várias reuniões pro pessoal já ver assim. Não ficar passado, abismado com os horários meus. Ele já tá tudo bem, né? Gente, se no Japão ela falava com a gente... Psicologicamente treinado. Treinado. Porque eu acho que eu brinco, né? Se eu não tô dormindo em real, em dólar não dá, né, galera? Eles já ouviram isso daqui várias vezes em várias reuniões. Mas eu penso assim, a vida, ela tá passando. E às vezes você espera, se eu conquistar isso aqui, eu vou ser feliz. Se eu conquistar aquilo ali, eu vou ser feliz. Quando eu for um coordenador geral, eu vou ser feliz. Quando eu for uma coordenadora de luxo, eu vou ser feliz. Quando a minha equipe for campeã, eu vou ser feliz. Só que você não comemora o dia a dia das pequenas coisas. Hoje, você foi lá, eu todo dia, né? Eu vou tomar banho e eu penso assim, eu tomo banho na academia todo dia de manhã. E eu penso, você já está à frente de 39% da população mundial que não tem saneamento e banho quente. Se você tem um celular de iPhone, você já está à frente de 69% da população. 39%? 39%. Nossa. Mundial. As pessoas não têm ideia do que é um mundo
Porque às vezes o nosso mundo se limita na gente acordar e dormir dentro da nossa casa, na nossa empresa, com as pessoas que a gente convive. Mas existe um mundo. Se você já tem o celular, você está 79% na frente da população mundial. Então, quando você coloca isso, você começa a entender que você tem que agradecer as pequenas coisas, porque às vezes você está esperando tanta coisa e que para tantas pessoas aquilo seria tão importante que você não liga, né? E aí você não consegue agradecer ao que você tem, então você não consegue criar nada novo para você ter algo para agradecer futuro. Então, comece olhando o seu processo como algo positivo para você chegar lá. E não só quando você chegar lá. Eu já fiz uma escalada eu tinha 21 anos. É porque aí depois eu não escalei mais tanto não, viu, galera? Porque esse negócio de escalar... Mas faz todas as aulas na academia. Faço, mas olha, mas eu vou falar uma coisa. Questão de campeão, ficar tranquilo que não vai ter escalada. E eu tive essa experiência, eu fiz essa escalada fora do país, no Chile. E o caminho, ele foi muito longo. Mas quando a gente chegou lá, nós ficamos lá 10 minutos e descemos. Era uma escalada de 4 horas indo, 10 minutos em cima e 4 horas descendo. E o que eu aprendi um dia inteiro escalando? Primeiro que você chegar no topo, você não fica o tempo inteiro lá. E se você não olhar que aquele processo, o que você aprendeu com ele, que aquilo foi a experiência da viagem, com as pessoas que eu estava, com a vista que eu estava tendo, isso é importante, né? Uhum. E as pessoas querem todo o tempo topo, mas você às vezes está nesse caminho. E você, você só vai comemorar quando você chegar no ápice do que você queria, né? Sendo que a gente tem as pequenas conquistas. Então, isso que você vai acompanhar com a gente, etc., é para você olhar e falar assim, poxa, amanhã eu vou estar lá e não há o porquê não ser eu. Não há... Se às vezes você cresceu ouvindo que você não é ninguém, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo, não acredite em nada disso. A verdade, ela só vai ser mesmo efetiva aquilo que você colocar como verdade. E tem aquela coisa, né? Eu falo para os corretores todos os dias. Não vou fazer porque já fez. Mas ninguém faz como você, ninguém olha como você, ninguém você atende. É único. Você é único. Você tem uma digital, você é único, né? Eu acho que isso é importante. E tem um filme, né? A Procura da Felicidade, é antigo, né? Não vou falar aqui porque... Pode entregar a idade. Não, mas eu entrego. Eu tenho 38 anos, vou fazer 39, falta 11 anos quando eu fizer... Se eu fizer 50. Mês que vem, pra eu fazer 50. Isso. E eu vou fazer, vai ter o Sofia Day aí em agosto, aguarde. Sofia Day? Gente, a inovação diária. Olha lá, Sofia Day, Cleone. Ao vivo, pegou ao vivo aqui. Gente, isso daí eu não sabia. Não, mas já tô... Mas é isso. Que aqui já é mês que vem. Você desgruda de um negocinho, você vai atender um cliente, você desgruda 3 horas com o celular ali, meia hora que você volta. É uma loucura. Não, já tem uma nova rede social com 50 mil seguidores. Tipo assim, foi isso. Ela é assim. Mas o ponto que é assim, pra vocês olharem, né? Quando você... Eu tava falando aqui antes que eu tava... Que veio isso do Sofia Day, eu até... Perdemos o rumo da conversa aqui. A gente lembrou... lembrei do filme que você falou pra não entregar a idade. E o ator, né, o pai da criança, ele fala assim, olha, o menino tava jogando bola, né, e aí ele falou assim, o pai virou e falou, olha, jogador de basquete não ganha dinheiro, deixa essa bola pra lá. E ele foi ríspido. E o menino deixou a bola triste, né, e aí ele chamou o menino de novo e falou, nunca deixa ninguém falar que você não pode alguma coisa, mesmo que esse alguém seja eu. Nossa. E às vezes a gente ouve as palavras de quem às vezes está tão perto da gente que são as que mais nos matam. Mas sempre, mas isso aí... Né? Ué, desculpa de interromper. Na verdade não vou interromper, vou complementar. Eu quando vim pro mercado imobiliário, a minha mãe mesmo, que hoje é uma puxa-saca, ela pegou e falou assim... Um beijo, Sueli. Ela falou assim, o quê? Você vai pra São Paulo? Não. A minha família inteira falou que, mano, tá ferrado, perdemos um soldado. Porque acharam que eu não ia dar em nada. Sempre foi assim, desde que eu era criança, que tive, né? Mas quando eu vim pra São Paulo foi isso, minha própria casa. Então tem que olhar pra cima. Então quando hoje vê você no helicóptero... Não. A Virgínia mandando um beijo pra você. Posso falar? Minha família faz até churrasco nessas ocasiões aí. As lives com 6 mil pessoas. Sim, é um evento. Fotinha com o Neymar. Abraço Neymar, Virgínia também, minha amiga aí.
Eu acho que... Isso é muito importante, Cleone, você falar, porque as pessoas esperam as aprovações. E ela não vem. As pessoas só vão falar que te apoiam quando você dá certo. Então, não espera. E não é por mal, tá? Porque quando eu vim pro mercado imobiliário, quando meu marido foi falar pra minha mãe que eu ia pra um plantão, e pra minha irmã, o pessoal achou que eu tava louca. Minha irmã me ligou pra aplicar teste. Ah, isso daí porque... Entendeu? Então, só que você tem que saber onde você quer ir, aonde você quer chegar. Isso é muito importante. Quando eu saí de Beraba com R$2.000, o dinheiro da minha formatura pra vir trabalhar, dar aula em academia, minha mãe e meu pai não queria, não aceitaram. Então, é isso. Você tem que acreditar e não esperar. E não é por mal, tá? É porque as pessoas querem tanto o seu bem que ela não consegue enxergar o que você tá enxergando. E você tem que acreditar. Não é mais ninguém. Verdade. Então, a gente tá chegando nos minutos finais aqui. Passou rápido hoje, Passou hein? rápido. Queria que vocês Passou deixassem rápido. em consideração uma dica, um recado para quem estiver nos ouvindo. O que vem aí do coração de vocês? E aí, Val? Na verdade, eu acho que todo mundo, quem quer chegar em algum lugar, precisa dar o primeiro passo e não desistir no segundo passo. Insista, 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 porque eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu tenho uma idade maior do que todo mundo aqui. Já caí várias vezes, mas levantei também várias vezes. Todas, né? Sim, estou aqui porque eu levantei. Sim, sim. E encontrei pessoas como E como nossa empresa é diversa, porque nunca existiu nenhum tipo de distinção por isso, né? Não. Raça, idade, sexo, nada. Verdade. Eu sou uma das gerentes mais velhas da Mitre, de idade, mas de cabeça eu tenho certeza que sou bem novinha, viu, gente? Eu corro bastante. É verdade, deixou muita gente no chinelo, porque olhar já fôlego, né? Verdade. E agradeço a minha equipe, porque eu tenho uma equipe Sim. muito bacana, e aqueles que insistiram e ganharam aí em um mês o valor muito acima do que 50 mil, que dividindo por 12 meses, dá mais do que 5 mil por mês, e eu poderia estar em outro lugar ganhando bem pouquinho. Sim. Então, em um mês, ganhou muito mais. O que uma pessoa de 5 que ganha 5 nem ganha, né? No ano inteiro, né? no Como ano CLT. inteiro. Então, eu agradeço a equipe, agradeço a força de todos e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Claro. E a Deus em primeiro lugar. Sim. Tá bom? E Bá, Bom, eu tenho uns agradecimentos. Agradecer a Sofia, né, que sempre me obrigado atende, você, Bá, minha porque, gente, vou parceria. falar uma coisa. A Clara, só antes de você iniciar o agradecimento, a Clara, ela falou assim, nossa, Sofia, toda vez quando desmobiliza o stand que a Bárbara fica no escritório, você come, porque a Bárbara leva a comida. E aí eu fico olhando que a E Bárbara ela não não tá. mesmo. Não, um beijo, Clara, que é assistente aí do Marrone, a mesa dela fica Beijo, próximo da Clara. minha. Ela consegue pelo vidro ver. E teve um dia que realmente eu não consegui levantar, Você não nem come. pra pedir comida, pra nada, não consegui. E ela entrou assim, falou, Sofia, eu tô vendo você em tanta reunião, e entra e sai, sobe andar, desce andar e tal. E ela, a Bárbara não tá aqui, mas se você precisar comer, você me avisa. Eu falei, não, nem pedi pra Gabi, nem nada disso. Eu falei, obrigada. Eu falei, Clara, obrigado. Mas eu falei, vou até avisar a Bárbara quando... Obrigada, Bárbara, por todas as comidas. Bárbara mete comida pra Eu dentro adoro, mesmo. eu adoro alimentar as pessoas, gente. Gente, né, aquele dia com fruta e tudo. Muito bom. obrigada. Obrigada, Cleone, por sempre a sua paciência, a parceria de sempre. Eu queria agradecer a Zoe, porque ela vai ficar com o Todinho Augusto para eu viajar. Então, Zoe, muito obrigada por você ficar com o meu filho. Nosso mascote. E você, corretora, eu tô te esperando para conhecer o stand lá do Casa Jardins, que tenho certeza que meus projetos vai mudar a sua vida. Então, eu tô à disposição para te apresentar tudo lá. E você é o único responsável, corretora, a mudar a sua vida para sempre. E é isso. Um beijo para todo mundo. Boa. E você, Cleone? Bom, eu quero agradecer aí também, né, a oportunidade. E acabamos de fechar o semestre histórico, semestre que a nossa empresa mais vendeu. Então, foi mais um ano aí que a gente vai finalizar o ano com recorde de vendas. E convidá-los aí, né, a esse segundo semestre trilhar com a gente aqui, né. A gente tem aí, então, o lançamento do Gil agora, que a gente sai com um produto aí totalmente resolvido, com uma mercadoria extremamente líquido para vender. Né? A gente tem também o ML que acabou de lançar,
Capote Valente, o plantão agora já começa, a coordenação fechada lá, o time já está preparado. Michigan, 700 milhões de VGV, produto com quadra de tênis. Segredo. Antes de eu começar aqui o podcast, eu estava numa reunião de alinhamento e finalização dos detalhes da campanha de marketing do Michigan, tá? Olha. Gente, o nosso VGV maior da história da casa, um projeto único na cidade de São Paulo. Na cidade não, no estado de São Paulo. E aí, com isso, é claro, a gente está fazendo estruturação em todas as áreas da empresa. A gente está selecionando aí, então, nesse momento, aí, algumas pessoas aí para, de fato, vir com o time montado. Então, se tiver alguém aí que tem experiência com o time e quem não tem, a gente está abrindo uma célula aí para, de fato, formar essas pessoas. A Val é um exemplo aí, né? Tava na casa como corretora. E eu vou amanhã lançar o nome desse espaço. E a Val hoje, Lançamentos. ela tá aqui, né, Val? Sim. É equipe campeã aí do mês, feliz da vida. E é isso. Então, pessoal, quero deixar o meu abraço a todos aí, né? Que todos consigam bater as suas metas no segundo semestre aí e consiga performar. E chega aqui com a gente aqui, porque a Mitre... Segue no Instagram para ver a gente em Nova York. Ah, lá. sim, terra da oportunidade. A Mitre é a terra da oportunidade. Verdade. Porque eu posso falar, a Mitre é igual São Paulo. São Paulo, se você comprar uma saveira e encher de abacaxi, você ganha dinheiro. A Mitre não tem jeito. Qualquer canto que você cair aí, ó, você vai vender, entendeu? Porque a gente tem o suporte. A coordenação, abraço para os meus coordenadores aí, é um braço fundamental aqui dentro da empresa. Eu acho que cada vez mais a gente tem representantes lá que tem a cultura, que entende a forma da gente trabalhar, de falar com o cliente, entende a forma da gente tratar com os corretores, com gestão de pessoas. Porque o que a gente vai pegando nas reuniões, nos ensinamentos do dia a dia, a gente vai aplicando para o time. E aí o resultado final é bom. É uma empresa que todo mundo ganha dinheiro, que todo mundo consiga estar... De fato, é claro que momentos um pouco mais tensos vai existir, não tem jeito. É empresa de resultado, empresa de vendas. Mas eu acho que é isso, é momento de se reinventar agora. É um momento de reflexão. Encerra um semestre, como foi o seu resultado esse ano, né? Então, o que a Bárbara falou aqui, se o seu resultado esse semestre não foi bom, o mercado está vendendo. A gente, então, aí já ultrapassamos aí R$500 bilhão em vendas. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora aí é apertar, ver o quantas ligações você está fazendo, como a Val disse, né? Tem corretor que às vezes não faz 100 ligações por dia. Tem que fazer pelo menos 2 horas de ligação por dia. Sim. Se fizer de segunda a sexta, que isso não é se matar, pode ter certeza que a médio e longo você vai estar construindo uma carteira de clientes e você não vai precisar ficar naquela loucura constante de correr atrás, de prospectar. E aí você chega numa regularidade salarial, numa regularidade de vendas. E aí você não vai passar absolutamente nenhum mês sem vender. Só que isso também é construção. Como eu tenho que ter a minha construção na coordenação geral, como a Bárbara na construção na coordenação, a Val na construção da equipe dela, o corretor tem que ter a principal construção, que é a carteira, e não só construir a carteira, mas manter, que aí sim é o mais difícil. Então, esse é o meu recado, tenha atenção, a profissão é boa sim, a profissão é excelente. Aqui vocês estão escutando 4 pessoas que começaram aí, hoje a gente está aí no momento de construindo as nossas coisas, os nossos negócios também. E é isso, um abraço, um beijo a todos. Vamos para cima, galera. E quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente nesses minutos e dizer que vocês são muito especiais. Nos acompanhem, se você quer ver conteúdo diferente, saber como que é o mercado de luxo em Nova York e saber o que realmente estamos indo fazer lá, porque eu só vou contar na sexta-feira que vem, 7 dias a partir de hoje. Nos acompanhe, tá bom? Que você vai descobrir tudo. Um beijo e eu vou deixar aqui o Instagram de todo mundo aqui que tá participando. Segue, curte, compartilha. E é isso, pessoal. Um beijo. Bora, valeu, Beijo. pessoal.